muito bom dia, seja bem-vindo a mais um episódio do TRC na Reforma. Aqui você tem informação de qualidade sobre a reforma tributária e tudo aquilo que irá impactar diretamente o transporte rodoviário de cargas. Eu sou Rafael Brito, CEO da Rumo Brasil e host desse podcast, e estou recebendo hoje aqui um convidado muito especial, um cara que eu tenho uma admiração, nos conhecemos há alguns anos e temos feito muito negócio em conjunto e uma pessoa que está genuinamente preocupada com o segmento. Estou recebendo aqui hoje Flávio Batista, da FB Consult. Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje para trocarmos um pouco mais de ideias sobre o segmento. Eu que agradeço o convite, né? Quando a gente conversou nos bastidores falando sobre o TRC na reforma, eu fiquei encantado por essa iniciativa da Rumo Brasil, porque eu sei que é difícil no mundo de hoje, né, onde os empresários pensam só em dinheiro, ter uma pessoa como nós que, claro, tem empresa, visa lucro, mas a gente vê claramente que o nosso lucro vem do sucesso dos nossos clientes. Então, verdadeiramente, a gente está muito preocupado com o transportador, com o resultado do negócio dele, porque a gente sabe que nós, fornecedores do transporte, a gente não tem como se perpetuar se tiver um setor de transportes fraco, né? E o brasileiro, ele tem uma característica de demorar muito para reagir às mudanças, né? Ele deixa as coisas para a última hora. É uma característica. A gente sabe que o empresário do transporte é assoberbado de problemas e de desafios, e muitas vezes ele acha que 31 de dezembro de 2026 é muito longe, e a gente sabe que não é. Tá aí, né? Piscou, a reforma já vai chegar. Mas, Flávio, antes ainda de falarmos um pouquinho sobre a reforma, vamos falar um pouquinho de você e da FB Consult, né? Então, você está aí já há mais de 20 anos no transporte rodoviário de cargas, começou em grandes empresas, depois migrou para a consultoria, né? Conta um pouquinho para nós como que foi essa sua jornada, o seu início no segmento e de onde surgiu tanta paixão que hoje fez com que você se tornasse aí uma das principais vozes, né, do segmento. Como que está sendo isso para você? Olha, o meu sonho era ser piloto de avião, né? E por conta de uma miopia, Deus fechou essa porta para mim e aí eu fiquei meio desgostoso, não sabia o que ia fazer da vida. Meu pai me orientou a fazer engenharia civil por ser uma profissão multidisciplinar, né? E eu tive a graça de passar num concurso de uma multinacional, da ExxonMobil, e ali no ano de 1997 eu me deparei a primeira vez com o que era um caminhão, né? E aí foi a paixão à primeira vista, né? Eu troquei o avião pelo caminhão, né? Fiquei na ESSO por 2 anos, era um momento em que ela estava saindo do Brasil, as operações da Cosan, né, estavam entrando, né, compraram as operações da ESSO aqui no Brasil, e eu era um jovem engenheiro vaidoso, e eles precisaram da minha posição e queriam me, entre aspas, rebaixar de cargo, né? Eu fiquei meio zangado com aquilo ali e optei por pedir demissão e sair. Eles não queriam que eu saísse do ecossistema porque achavam que eu tinha algum valor, né? E me ofertaram, digamos assim, para o prestador de serviço de transportes dele, que era a Lima Transportes. E aí a minha vida foi transformada, né? Eu pude trabalhar numa empresa durante 11 anos, só não fui motorista e dono, né, mas todos os outros cargos operacionais eu passei na empresa, fiquei como um diretor executivo das áreas de segurança, produtividade, logística e comercial. Elevamos o faturamento de uma empresa de 9 para mais de 120 milhões, né? Pegamos uma empresinha pequena com 3 filiais e uma frota de 30 caminhões, colocamos para 11 filiais, 250 caminhões, recebemos vários prêmios internacionais dos nossos clientes multinacionais, e foi isso que me credenciou para ir para o mundo da consultoria, né? Então, durante os 11 anos que eu fiquei na Lima, 9 anos em paralelo eu dava consultoria, né?
ao ponto da própria Lima, como uma maneira de me segurar ali na empresa e não deixar eu voar muito cedo, né, criou a consultoria, e aí as pessoas não sabem, mas se a pessoa for puxar lá a capivara do meu CNPJ, vai ver que o meu CNPJ ele começou como Lima Consultoria, né? Então, o seu Lauro Lima já foi meu sócio na consultoria. O nosso primeiro trabalho de consultoria, na verdade, foi um KNAI adicional dentro da Lima Transportes, que fez o nosso primeiro trabalho de consultoria. Depois resolveu-se abrir a Lima Consultoria e mais à frente, né, eles fizeram essa transição para a FB Consultoria, porque fizeram a empresa para mim e viram que aí não havia mais a possibilidade de me segurar. Então, de lá para cá, são mais de 20 anos, 1.600 transportadores atendidos, inclusive o transportador de 1.600 é um amigo seu, né? É o Gelleri, Eduardo Gelleri, é o 1000º projeto de consultoria e o nosso cliente de número 1.600, né? Então, assim, é uma bagagem muito grande, é uma jornada muito grande. E o transporte, Rafael, me deu praticamente tudo que eu tenho na minha vida. Me deu a minha formação, me deu um novo pai, né? Eu tenho o meu pai biológico, que eu amo, graças a Deus está vivo, bem de saúde, mas eu tenho o meu pai profissional, que é o seu Lauro Lima. Eu tenho 2 tio-avós que eram motoristas de caminhão. Eu acabei me casando com uma filha de um motorista de caminhão, né? Que inclusive é do Rio Grande do Sul. E assim, o transporte ele é tudo na minha vida. E aí eu passei a criar um amor muito grande por tudo isso, porque eu vi que Deus queria que eu ficasse nesse ecossistema. Então, para mim, sinceramente, o que não é transporte não me interessa profissionalmente. Muito bem. Então, na Lima, você passou muito perto, né, Flávio, de estar com o seu CPF dentro de uma transportadora. É verdade, é verdade. Eu diria que se eu fosse mais maduro naquela época, né, havia uma grande chance de eu virar um sócio da Lima, né, porque eu não vestia a camisa da empresa, eu era dono em atitude, ao ponto de, quando a gente ia nos clientes, e eu ia acompanhado de alguns membros da família Lima, os caras não sabiam meu nome, me chamavam como Lima e achavam que eu era filho do seu Lauro Lima, né? Porque esse meu jeito intenso, amoroso, aguerrido, né, em defender os CNPJs nos quais eu represento, né, fazia com que eu virasse um leão, né, para defender a lucratividade da Lima Transportes, né, e os valores do seu Lauro, né. Esse ano é um ano muito especial, porque o seu Lauro, dia 31 de outubro, completa 90 anos, e eu já estou com passagem comprada para Fortaleza. Se Deus quiser, vou estar lá para celebrar a vida desse ícone do transporte rodoviário no Brasil, um senhor muito humilde de estudo, mas que tem um PhD como eu, que continua trabalhando para ele aí em treinamentos e outras coisas, né? Sim, que bacana. E é importante ter essas relações duradouras, né? Você começou lá e está até hoje, né, com todo esse link, com todo esse respeito à história dele. Eu também gosto muito disso. Acho que é muito importante quando a gente consegue ter relações assim. Eu também, quando iniciei a minha carreira, né, tive uma grande mentora, o nome dela é Judite. O primeiro escritório contábil que eu trabalhei, ela lá era gerente naquela época e foi uma pessoa que, inclusive, me auxiliou nos primeiros passos enquanto consultor. Na época, eu trabalhava num escritório e esse escritório ele não tinha a ambição, a ideia de abrir consultoria. Era um escritório bem renomado na cidade. Entretanto, a visão do dono lá era vamos fazer uma boa contabilidade e nada mais. E naquela época também passamos por uma transição, talvez você se recorde um pouco, foi no ano de 2006 para 2007, eu já estava trabalhando na época, mas ali em 2006 para 2007 nós tivemos uma grande mudança, que foi o Simples Nacional. Então, Lei Complementar 123 de 2006, lembra até hoje. E ali, naquela mudança, muitas empresas precisaram também, Flávio, modernizar os seus sistemas, adaptar processos e tal. E na época, o escritório não quis
levantar isso como uma bandeira de consultoria. E essa gerente, a Judite, ela começou a perceber que os clientes precisavam daquilo, viu o potencial em mim e começou a me falar, olha, se você quiser atender esses clientes aí, seja após o horário, no sábado e tal, tudo mais, fique à vontade. E foi assim que eu comecei também a minha vida de consultor, né, muito após as 18, tanto é que eu já jovem consegui construir uma renda que me deu um certo conforto para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse ter uma vida melhor junto à minha família, e foi muito do trabalho duro também. Foi muito trabalhando após o horário, trabalhando aos sábados, e eu também, né, você contando a sua história aí com o seu Lauro Lima lá, me recordei também dessa história minha com ela. Mas muito bom falar dessas coisas, boas recordações, mas eu queria também saber, Flávio, e o digital para você, né? Então você veio ali na sua carreira enquanto consultor e num dado momento, né, eu conheço um pouquinho dessa história, confesso que a gente nunca conversou sobre isso, mas já ouvi você contando em alguns eventos, né, que num dado momento você entendeu que o digital poderia também ser um caminho de crescimento para a FB Consult, ou você vislumbrou algo mais no digital para se conectar mais ainda com o segmento? Olha, Rafael, nos meus estudos, né, de neurociência, inclusive no meu doutorado, a gente, infelizmente, constata que o medo de perder ele é cerca de 2,5 vezes maior do que a vontade de ganhar, né? Então, o medo, muitas vezes, ele é o vetor de transformação maior do que o estímulo, né? E quando começou a pandemia, o meu negócio era completamente offline. 100% offline. Então, quando começou a pandemia, eu fiquei apavorado. Porque eu entregava os meus negócios presencial, né, tudo fechado, proibição de viagem, medo de morrer, né, e deixar 2 crianças pequenas. Então, assim, foi algumas poucas semanas de beirar pânico, né? E naquele momento ali, o medo, né, de perder tudo foi o vetor da transformação. Eu disse, olha, rapaz, eu posso perder, mas eu vou perder lutando, né? Eu não vou ficar me acovardando aqui, chorando aqui no lençol, em posição, né, fetal aqui, e eu tenho que fazer alguma coisa. E eu disse, olha, já que eu vou ficar enclausurado em casa, eu vou aprender como é que eu levo o meu negócio para o digital. Mas essa rampagem ela tinha que ser rápida, né? Porque começou logo na primeira semana, 2, 3 transportadores, também apavorados como eu, já pediram suspensão de contrato. E eu disse, o bicho vai pegar aqui, né? Então eu preciso ter uma alternativa rápida. E aí eu vi que eu não tinha tempo de estudar, né, em escolas tradicionais sobre marketing digital. E aí, o que eu fiz foi aprender por meio de uma outra alternativa, né, que é as mentorias. Então, eu mapeei quem eram os maiores mentores do marketing digital no Brasil, contratei 3 deles e fiz um programa de imersão de 10 encontros com cada um, né? E, rapaz, isso foi muito impactante, né? Porque isso aconteceu mais ou menos em maio, junho do ano da pandemia, do primeiro ano da pandemia, e nós fechamos dezembro com o maior faturamento da nossa história, né? Então, mostrava que, sim, eu continuo acreditando que o transportador ele gosta mais do offline, ele gosta do olho no olho, assim eu aprendi com o seu Lauro Lima, mas que em determinadas situações o digital ele pode ser extremamente útil, como é o caso agora. Tenho certeza que muitos empresários do transporte estão vendo esse podcast agora, né, em um momento que provavelmente não poderiam estar aqui presencialmente, ou muitas vezes até ouvindo, né? Vai estar no Spotify também aqui? Então pronto, ó, no Spotify também o cara está indo viajar, está no seu carro, está lá nos ouvindo, né? Então, as mídias digitais, elas facilitaram a comunicação,
porque elas fazem com que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo. Infelizmente, a gente tem muitas ineficiências de tempo ao longo da nossa vida, principalmente no nosso país, com um sistema público complicado, né, com grandes engarrafamentos, com atrasos em aeroportos, até em fila de hotel para fazer check-in. Você, se quiser e você for disciplinado, você está usando todos os minutos dessas supostas ineficiências da sociedade, né, para que você possa aprender. Então, isso ajudou muito e eu tenho ficado muito feliz porque o transportador ele também tem abraçado isso, né? Do mesmo jeito que ele é muito bom de otimizar e botar caminhão para rodar rápido e não deixar parar, ele tem usado bastante o tempo dele para aprender e isso é condição fundamental para ele continuar em questão de sobrevivência para o negócio dele, né? Quem parar no tempo realmente vai ficar numa situação difícil, porque o transportador ele não consegue mais ganhar dinheiro sendo apenas muito trabalhador. Ele tem que ser muito trabalhador, mas ele também tem que ser muito competente. E competência é sinônimo de conhecimento e atitude, né? Então, sem conhecimento, atitude translocada não vai levar ele para lugar nenhum, porque só faturar, só trabalhar não é mais o suficiente. Ou comprar caminhão. Né? Infelizmente. Quem não vive... que comprar caminhão seja ruim, mas não, a mas gente acaba vendo muitos transportadores tem que pagar aí, o caminhão, né? Tem que pagar o caminhão e a gente acaba vendo muito transportador que seja o faturamento ou o número de caminhão representa muito mais o ego do que propriamente a estratégia do seu negócio, né? Então, é uma triste realidade do segmento, mas eu e você estamos aí Brasil afora atendendo muita gente e ainda vemos muitas empresas que para o dono daquela empresa, o número de caminhões que ele tem ou quanto ele fatura importa mais do que o lucro, né? E você sabia, Rafael, que uma das coisas que eu estimulo o meu cliente, e sei que você faz isso também, né? A gente tem uma relação profissional com os nossos clientes, mas essa conexão do consultor com o empresário, ele precisa ter uma certa intimidade, né? Porque é como se fosse um médico de empresa. Então, imagina você ir num médico, né? Eu que luto há 20 anos aí contra a balança, tenho tido algum sucesso nos últimos meses, imagina você vai num médico, num nutrólogo, e ele chega lá, tá, me fala do teu dia a dia, e eu só conto conversa bonita para ele. Não, eu só como salada, eu procuro ir para academia, então eu tento ludibriar o cara para me parecer bem, mas ele olha para mim e vê, cara, mas tem uma coisa errada, como é que você está 30 quilos acima do peso? Né? Então, o empresário, ele tem o direito de sonhar, de ter uma frota de 100, 200, 500, 5 mil caminhões. Ele tem direito de sonhar de ter uma Land Rover. Ele tem direito de sonhar de ter um avião, de ter um jet ski. Mas sabe o que é que atrapalha muito? É que muitas vezes, ele, por questões culturais, ele não verbaliza isso para o consultor. Não é? Porque ele pode muito bem chegar e dizer assim, Flávio, Rafael, eu tenho um sonho de ter 500 caminhões. Eu quero uma estratégia para que eu cresça com frota própria. E a estratégia vai ser montada e a estrutura será dimensionada para essa estratégia. Agora, quando o cara fica naquela conversa mole de não, eu valorizo muito o meu motorista, não, as pessoas são a coisa mais importante do meu negócio e, na verdade, o mais importante do negócio dele é crescer o número de caminhões, existe uma incongruência entre o que ele quer e o que ele fala. E nós, prestadores de serviço, e a própria equipe dele, não vai entender aquilo ali. Não é? Porque o jogo de quem quer lucrar no transporte não necessariamente é o jogo de quem quer ter uma frota grande. Né? Pode acontecer essas duas coisas? Pode. Mas existem outras maneiras de você ter lucro no transporte, ter prosperidade, ter um resultado de última linha bastante robusto com uma frota não tão grande. Toda certeza. Eu mesmo atendo transportadores que têm 50, 80 caminhões, que muitas vezes têm muito mais dinheiro do que aquele que tem 300 caminhões. Perfeitamente. Justamente porque fez uma estratégia e cumpriu isso ao longo do tempo, respeitando tudo isso que você colocou. Rapaz, eu digo para o meu cliente, né, e obviamente num momento mais, né, privativo entre eu e ele, eu digo, cara, tu é rico, tu é um cara de sucesso, tu saiu do zero para o que tu é hoje, tu não tem que dar satisfação a ninguém, só a Deus, se tu acreditar nele, como eu acredito.
né? Então, tu me diz o que tu quer da tua vida e da tua empresa, porque eu sou um soldado bem treinado. Se tu me disser o que tu quer da tua vida e para a tua empresa, cara, eu e o meu time, a gente vai se esforçar para te entregar isso aí. Agora, não adianta tu ter sonhos e ter vergonha de tomar posse desses sonhos, né? Não tem sentido isso. Não quer assinar um NDA aí para a gente não revelar as coisas, a gente não revela, né? Sim. Agora não fica com uma conversa incongruente de Claro. dizer que prega coisas e que tu quer coisas diferentes, entendeu? Porque nós vamos te ajudar a realizar teus sonhos, desde que eles sejam factíveis. E nós vamos dizer, ó, para tu chegar aqui, tu tem que estar ali. Eu tenho um caso de um cliente meu, né, que ele chegou para mim e disse para mim, Flávio, eu quero daqui a 3, 4 anos morar na fazenda e vir aqui na empresa uma vez por semana para uma reunião prévia de resultados e uma vez por mês para uma reunião de resultados reais. O que é que eu preciso fazer? Né? E eu gostei disso aí eu disse assim, olha, com toda sinceridade, primeiro, eu não acredito que isso é possível para um dono de empresa de 300 caminhões, de transportadora, né? Porque eu acredito fortemente que a visão do dono e a proximidade dele com a operação ele é fundamental, né? E aí eu não estou dizendo que o cara tem que ser 100% operacional, mas eu acho que um empresário do transporte ele sempre terá que ser operacional, independente do tamanho dele. Então a gente vê grandes frotistas com mais de 1.000 caminhões e que o dono continua parando o carro dele no estacionamento e olhando a frota ali que está na base dele, passa ali no rastreamento, cumprimenta as pessoas, pede para conversar com um ou outro motorista, né? Eu acho que isso é fundamental. E a segunda coisa é montar um time, né? Então, esse transportador que tinha me feito esse pedido, eu disse, olha, o que diferencia um sonho de um delírio é que quando a gente sonha, a gente faz um plano e tem atitudes rumo ao nosso sonho. O delírio é aquele cara que espera ganhar na loteria e nunca jogou na loteria. E não joga na loteria. Aí não é um sonho, é um delírio, porque não vai acontecer, né? Você não está fazendo nada para isso. E esse empresário, ele não fazia nada, né, pensando em liberdade e em equity da empresa dele, porque ele era um cara extremamente centralizador. Então, como é que alguém que era extremamente centralizador, que só quem manda no que é meu sou eu, quer em um período curto de 3 anos para uma empresa de 300 caminhões e morar na fazenda e quem ia tocar aquele negócio ali? Né? Então, eu gosto que eles manifestem as suas vontades, mas também eu falo do meu ponto de vista, do que eu acho que é possível e do que eu acho que é delírio. E eu acho que nós, enquanto consultores, a gente tem realmente esse papel, né? Porque nós conhecemos muitas realidades e a gente já vivenciou muita coisa na prática daquilo que deu certo ou não. Eu gosto muito, alinhado disso que você está trazendo, da intencionalidade. Né? Eu sou um cara que acredito muito nisso. Eu acho que quando você coloca intenção naquilo que você realmente quer, aquilo acontece. Agora, se você fica no mundo das ideias, você não consegue concretizar aquilo. Mas, Flávio, agora vamos falar um pouquinho sobre o tema central, inclusive aqui do nosso podcast, né, sobre a reforma tributária. Eu sei que você, além de nos acompanhar, né, temos uma grande proximidade aí, também tem acompanhado o tema e demonstra muita preocupação também, porque, ao final, a reforma tributária, ao contrário do que muitos ainda acreditam, ela não vai apenas mudar o dia a dia da contabilidade das transportadoras ou até mesmo, né, ser um custo maior para aquelas que terão um impacto. A reforma tributária, que já está aí, gente, a reforma tributária inicia-se agora em 2026, né, sendo que ao final de 2026 nós já teremos a extinção do PIS e do COFINS, que estamos acostumados já há muito tempo com ele, né? A partir de 2027, a CBS, ela, para nós, enquanto Rumo, inclusive a gente muitas vezes, quando está lá no escritório, você já conheceu as nossas estruturas, tanto em Curitiba como em Cascavel, às vezes quando eu e meus sócios estamos reunidos debatendo a reforma, a gente termina os debates falando o seguinte: nossa, será que que somos só nós que estamos vendo toda essa mudança, essa avalanche que vai passar pelo segmento e nós nos sentimos um pouco sozinhos,
sabe, Flávio? Porque quando você está Brasil afora rodando as transportadoras, você começa hoje a sentir uma preocupação dos grandes transportadores. Agora, dos médios para baixo, parece que está todo mundo ainda acreditando que a reforma não vai acontecer, sendo que a partir agora de 1º de janeiro, Flávio, nós precisamos começar a cumprir as primeiras obrigatoriedades. Eu queria saber como que você está enxergando isso lá na FB, o que você tem visto do mercado de preocupação quanto à reforma. Rafael, eu acho que tem 3 tipos de empresários, né? Tem o empresário que é o cara que tem visão e sabe que isso é uma realidade e está trabalhando nisso. Nós temos clientes em comuns, grandes empresas que estão fazendo isso, né? A gente tem o empresário que não parou para pensar nisso ainda, né? Porque não está conseguindo, às vezes, nem pagar as contas do final do mês ou do final do dia, né? E nós temos o empresário alienado, né, ou otimista e irresponsável que acha que isso não vai vingar, que é não sei o quê, que vai parar, vão prorrogar e tal e tal. Então tem esses 3 tipos de empresário, né? Eu queria que você, amigo, amiga que está nos assistindo, se classificasse em um desses 3 tipos aí. E eu sinceramente espero que você esteja classificado naqueles que estão fazendo alguma coisa rumo à adequação para a reforma tributária. Tá? Eu vejo com muita preocupação por 2 motivos. Um, pelo perfil do empresário do transporte no Brasil, né, que é de esperar muito e reagir depois, e o depois pode ser tarde demais, né? E pela mudança que isso traz, né, no resultado das empresas para quem não fizer um trabalho muito bem feito. A gente esteve num evento juntos, onde você era palestrante de um dos nossos eventos, e eu, para fazer a abertura da sua palestra, eu coloquei lá uma frase de bastante impacto que deu um burburinho enorme no evento, porque eu comecei olhando aqui, vou olhar para essa câmera aqui e vou dizer assim, 31 de dezembro de 2026. Este é o dia que a sua transportadora, que carrega terceiros, será quebrada, será sepultada se você não estiver preparado para a reforma tributária. E aí foi um escândalo, né? Ficou aquela coisa, e eu digo com a palavra, o especialista que pode nos salvar da quebradeira, Rafael, da Rumo Brasil, né? Então, assim, eu tenho, Rafael, a humildade de saber que eu sei muito pouco sobre reforma tributária, né? E isso é uma característica que eu vejo positiva nos empresários de sucesso, é ele ter a humildade de saber que ele não sabe tudo, né? Então, os empresários arrogantes, prepotentes, generalistas, que acham que porque venceram na vida, porque construíram algum patrimônio, acham que eles são especialistas em tecnologia, são especialistas em logística, são especialistas em custo, são especialistas em fiscal, né? A gente tem visto, infelizmente, que esses empresários têm tido muitos problemas. Porque o nível da legislação fiscal e dos desafios do transporte rodoviário, eles têm chegado num patamar de ultra especialidade. Não dá mais para a gente ter menor aprendiz cuidando de atividades que são fundamentais para o nosso negócio. Não dá para ter mais, vocês me desculpem aí, os meus colegas contadores, né? Colegas de meio, né? Eu não sou contador, mas vejo vocês como colegas no transporte, que são muito importantes para o transporte, mas vocês sabem, né? E os empresários que contratam vocês deveriam saber que vocês não têm condições técnicas e financeiras para acompanhar o dinamismo das mudanças tributárias que acontecem no Brasil. Vocês deveriam saber disso. Inclusive, eu faço um apelo para vocês de contabilidade. É uma responsabilidade muito grande você dizer que está tudo bem para o seu cliente, né? Quando alguém me pede alguma coisa na área fiscal, eu já me declaro incompetente para este item e recomendo a Rumo Brasil como nosso braço de consultoria fiscal.
Então, é uma responsabilidade do prestador de serviço, é uma responsabilidade do executivo comunicar para a sua liderança aquilo que ele é competente e aquilo que ele não é competente, né? Então, tem muita empresa de contabilidade se vendendo como solução, né, contábil e fiscal, quando a gente sabe que, infelizmente, isso é um problema gravíssimo e que as transportadoras estão, entre aspas, iludidas ou se enganando de que vão conseguir superar tantos desafios somente com o seu escritório de contabilidade. Perfeito, Flávio. Eu vejo muito isso no mercado também. A gente debate muito. As empresas de transporte em si, veja, né? Quando nós falamos assim do ordenamento tributário, quando nós falamos de como o governo vê as empresas, eles veem indústrias, comércio e serviços, né? Já começa daí. Nós podemos falar que transporte se encaixa em serviços de uma maneira genuína? Para mim, isso deveria ter uma quarta divisão: transporte. Não estar dentro de serviços, óbvio, nós somos prestadores de serviço enquanto transportadores, mas o transporte, ele não tem as mesmas características do que a minha e a sua prestação de serviço. Nós, sim, somos prestadores de serviço genuíno, agora o transporte é completamente diferente. E é esse o reflexo dos profissionais, sejam da área contábil, jurídica, no Brasil afora. Porque esses profissionais, eles entendem pouco de um segmento que tem infinitas particularidades. E quando você entende pouco do segmento em si, o como você vai ser consultor de algo que você não entende o funcionamento ou o modus operandi daquilo. E é exatamente esse ponto que mais tem nos preocupado na reforma tributária. Imagina você, Flávio, que nós estamos partindo para algo que, a partir de 1º de janeiro de 2027, se todos os terceiros do Brasil, que sejam pessoas jurídicas, não estiverem preparados para emitir os seus documentos fiscais no momento do embarque, nós corremos um sério risco do Brasil parar, sem cometer nenhum exagero, Flávio. Você imagina, Flávio, que nós, né, temos dezenas de clientes que fazem mais de 1.000 embarques por dia, certo? Desses 1.000 embarques por dia, que dezenas dos meus clientes fazem mais de 1.000 embarques por dia, eles só têm atualmente 20% de contra-CTEs desses pequenos transportadores. Significa que 80% do mercado não emite essa documentação fiscal. E não é que eles não emitem porque não querem ou porque querem sonegar, obviamente alguns sim, mas muito é porque essas pequenas empresas não têm estrutura administrativa e fiscal e também não têm, muitas vezes, conhecimento de como se realizar isso. Você imagina se nós pegarmos essas dezenas de clientes nossos e a partir de 1º de janeiro eles falarem o seguinte: olha, eu tenho um frete aqui então para você levar de Porto Alegre até Santos. Entretanto, eu preciso do contra-CTE agora no momento do embarque. O que você acha que vai acontecer com o Brasil a partir de 1º de janeiro? Colapso, né? É colapso. E aí, não só o que vai acontecer, mas aí, de novo, né, vou usar essa mesma palavra de novo. Eu faço um apelo aqui, porque isso é até bíblico, né? Grandes poderes, né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, a nossa legislação, nesse ponto, por exemplo, a de trânsito, ela é legal em relação a isso, né? O caminhão grande tem que cuidar do menor, que cuida do carro pequeno, que cuida da moto, que cuida do pedestre. Então, se você é executivo de algum embarcador, você precisa se juntar a nós neste movimento TRC na reforma, porque isso pode parar a sua indústria, isso pode parar a sua operação, isso pode parar o agro do Brasil, né? Então, eu acho que eu não fui exagerado, nem fui cavaleiro do apocalipse quando eu disse que tem muitas empresas que podem fechar as portas, né? Porque empresas que são agências, entre aspas, de carga, elas podem fechar a porta dia 31 de dezembro de 2026. Né? Porque se os terceiros que têm cadastrado lá não
conseguirem, não quiserem ou não souberem emitir o contra-CTE, inviabiliza qualquer tipo de operação. Exatamente. E esse é ponto, cláusula pétrea que nós falamos dentro da reforma tributária, porque toda a reforma tributária ela foi construída, Flávio, baseada em documento fiscal. Só para você ter uma ideia, uma das curiosidades da reforma é 100% de todos os tipos de serviços e operações que nós teremos no Brasil, a partir da reforma, emitirão notas fiscais. Um exemplo muito bom são as seguradoras, né? As seguradoras hoje, quando elas emitem as faturas para os nossos clientes, elas não têm a exigência legal de emissão de uma nota fiscal de prestação de serviço. Então, a partir da reforma, precisarão emitir uma nota fiscal de prestação de serviço. Outro bom exemplo são as salas locadas que nós temos nos postos, né? Hoje eu faço o pagamento dessas salas através do contrato de locação e o locador não é obrigado a emitir um documento fiscal. Ele precisa sim realizar o pagamento dos seus tributos, mas ele não precisa emitir o documento fiscal. Agora, a partir da reforma, ele será obrigado a emitir o documento fiscal. Porque tudo aquilo que foi construído na reforma é para que, se eu tenho documento fiscal, se naquele documento fiscal existe um crédito tributário que foi pago por alguém, eu vou poder aproveitá-lo dentro da minha apuração fiscal. E o que nós estamos vendo? Nós já realizamos dezenas de cálculos para os nossos clientes de qual é o real impacto da reforma tributária. Para você ter uma ideia, Flávio, nós chegamos a ter o cenário mais extremo de um cliente aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, que ele vai ter um impacto de 535% de aumento na carga tributária federal a partir de 2027. Eu gostaria do seu comentário, Flávio, imaginando. Óbvio, esse é o extremo, nós tivemos casos de 200%, numa média eu poderia dizer em torno de 300% de aumento de quem trabalha dentro do agenciamento. O como precisarão ficar as margens de frete, imaginando um cenário, não vamos nem pensar no de 500, vamos pensar no de 300%. O quanto o nosso frete, que já é hoje defasado, precisará ser reajustado a partir de janeiro de 27. É uma coisa que é inviável, né? É completamente inviável, porque se você pega 300% de aumento em cima de um percentual de, sei lá, 10%, né? Você teria que ter, eu acho, 30%, é isso? Fiz a conta certa? A gente tem falado que nós precisaríamos aumentar 4 pontos percentuais na margem. Então, de 10 trabalhar 14%. Né? Exatamente, né? Então, é mais de 30%, é 40%, né? É 40%, de 10 para 14%, né? Então, assim, é inviável, né? É inviável, porque outras brigas do setor com mudanças de legislação, como, por exemplo, legislação de mudança de jornada, legislação do motorista, diversos aumentos de diesel por mudanças de política econômica, de política externa, de câmbio, de guerras, elas nunca foram repassadas integralmente para o transportador. Por que iriam repassar agora? Né? Então é aquela velha história, vai ter transportador que não sabe defender isso, vai ter embarcador que vai fugir disso, né? Então, assim, inviabiliza o setor, né? Mas o embarcador ele precisa ser solidário ao setor neste momento, porque ele é mais bem preparado, ele tem mais estrutura, ele tem mais dinheiro, então é papel dele se juntar a nós, fornecedores do transporte, que estamos muito preocupados com esse tema, né, para ajudar os transportadores a se conscientizarem, se estruturarem e poderem, né, ter um mínimo de custo possível em relação a eventuais aumentos na carga tributária. Porque isso vai ter que ser pago por alguém, né? Ou vai ser pago pelo consumidor final, ou vai ser pago pelo embarcador, ou vai ser pago pelo transportador que está vindo massacrado desde o final da década de 90.
Então, o transportador, teoricamente, é o cara que tem menos condição de arcar com essa conta, né? Então, eu acho que pode ser um ponto de ruptura aí no mercado se isso não for tratado com a seriedade que o tema merece. Com toda certeza. Eu digo que surgirão muitas oportunidades para aqueles que estão preparados, mas também muitas empresas vão ficar pelo caminho e certamente são aquelas que não estão se informando e não estão entendendo qual é o real impacto. Imagina você, o transportador, Flávio, que talvez neste momento está fechando contratos de longo prazo com garantias de preço e ele nem sequer sabe qual é o tamanho do impacto que ele vai ter a partir da reforma. E não e é muito comum nós encontrarmos esse tipo de transportador por aí, porque hoje ele já não conhece a conta dele no modelo atual. Você imagina no modelo que está surgindo. Mas isso tudo é aquilo que tem movido nós, em especial da Rumo Brasil, para idealizar esse movimento TRC na reforma e realmente trazer à luz o tamanho desse impacto, porque nós não estamos falando de algo que vai somente impactar no bolso. Nós estamos falando que o modus operandi do segmento será completamente modificado. Então, reforma tributária, gente, não é tema para contador e diretoria, é tema para todas as lideranças dentro do transporte rodoviário de cargas. Todos precisam debater, os embarcadores precisam vir para essa mesa, os autônomos têm que saber que essa conta também vai chegar para eles, justo porque tudo aquilo que eu preciso reaver em margem, muitas vezes está sendo repassado no frete, então vai sobrar para todo mundo, e inclusive o consumidor final, Flávio. Uma das coisas que tem nos chamado bastante atenção uma das grandes motivações desse movimento também é isso, veja que nós falamos um pouco mais que o transporte não deveria estar dentro da classificação de serviços, ele deveria ter uma classificação própria de transporte. E hoje, quando eu olho para o transporte, Flávio, eu vejo que nós temos no Brasil transportes completamente diferentes. Uma coisa é eu falar dos nossos clientes lá de Rondonópolis, de Rio Verde, do agronegócio. Outra coisa é nós falarmos desse mercado aqui de Porto Alegre, falarmos do seu Lauro Lima lá. Combustível, siderurgia. Exato. Então veja quantos tipos de transporte nós temos dentro de um único segmento vital para a economia hoje do Brasil. E quando eu olho esses segmentos na perspectiva tributária, que é a nossa especialidade, eles são completamente diferentes. O cara que trabalha no agronegócio, ele tem características próprias. Quem trabalha transportando mercadorias acabadas até o consumidor final é uma característica completamente diferente. Quem trabalha com exportação tem outras características, benefícios, né? Então... Exatamente, outro tipo de negócio. Mas veja o que começou a se desenhar agora nos estudos que nós estamos fazendo. Dependendo do tipo de produto, de quem é o seu cliente, se você trabalha com frota ou trabalha com terceiros, o impacto pode ser maior ou menor, e sim, nós até encontramos alguns casos que a reforma tributária será melhor para o transportador, mas ele está intrinsecamente ligado ao nicho que esse cara atua dentro do segmento. E por que eu estou chamando atenção para isso? Nós passaremos a ter uma alíquota única de CBS e IBS para todo o segmento e também para as demais empresas. Isso quer dizer que talvez hoje, um segmento que será amplamente impactado, que é o do agenciamento, ali a conta vai ficar muito mais cara. Agora eu posso ter talvez uma empresa de líquidos que vai ficar melhor a reforma tributária para ela. Você imagina agora a movimentação que isso vai ter dentro do segmento e de preços nos produtos que nós vamos ter lá na gôndola, visto que a gente não tem tratamento diferenciados para cada segmento. Se nós já precisávamos ter um tratamento diferenciado sendo transportadores, imagina quando eu desço mais um nível para olhar qual é o tipo de transporte que eu estou realizando. É uma coisa ultra especializada.
né? E é aquilo que a gente fala, né? Para a medicina, isso parece que as pessoas têm acordado, né? Ninguém vai querer fazer uma cirurgia plástica de nariz com um clínico geral ou com um cirurgião geral, mas continuam achando que um contador vai resolver o problema de uma empresa, por exemplo, que transporta no agro, né? Os problemas fiscais e desafios fiscais, né? Então, eu estou achando que daqui a pouco vai ter subdivisões, né, de consultorias, onde vai ter o cara que é consultor fiscal para transportadoras do agro, o outro é consultor fiscal para... Porque o nível de especialização é tão grande que vai ser como os traumatologistas, né? Os ortopedistas especialistas em ombro, né? O cara, eu tô com o pé quebrado. Não, amiga, eu não sei nada, não sei nem o que é pé, né? Mas eu gosto desse tipo de profissional, né? Porque é um cara ultra especializado e que não é aquele faz tudo que acha que pode resolver qualquer problema e fica te passando remédios paliativos e que não trata a causa porque ele não sabe, ele não estudou para isso, ele não tem tempo para isso, né? Então, é muito preocupante. É muito preocupante. Sim. E já está aí, né, Flávio? Nós vamos atravessar, estamos agora chegando aí já pertinho de 2026, ali muita gente já vai precisar cumprir as novas obrigações acessórias, já vai precisar destacar tudo isso. Em 2027 nós temos um novo marco, mas a reforma ela vai se arrastar até 2032. A virada de chave total do modelo da CBS e da IBS é apenas em 2033. Então nós vamos conviver de agora até 2033 e quando nós acharmos que entendemos tudo, já vai vir a reforma tributária dos diretos, que chamamos, que seria o imposto de renda e a contribuição social, e também a reforma sobre as contribuições previdenciárias. Então, neste momento, já está sendo discutido lá no Legislativo quais serão as mudanças que teremos para imposto de renda e contribuição social, além também do INSS. Então vai ser uma reforma junto com a outra. E o cenário vai ficar caótico, porque nós vamos conviver durante todos esses anos com dois modelos, Flávio. Isso quer dizer que o transportador, imaginando uma operação aqui, ele vai fazer um embarque iniciado lá no Mato Grosso e ele não tem inscrição estadual no Mato Grosso, certo? A partir de 2029, ele já vai precisar recolher 10% de IBS. Então, quer dizer que ele vai recolher 90% de ICMS para o estado do Mato Grosso e ele vai precisar recolher 10% de IBS para o comitê gestor, porque a partir da reforma ele fará o recolhimento centralizado da IBS ao comitê gestor e não mais ao estado de origem. Tanto é que o ICMS, ou seja, o IBS, a partir da reforma tributária, ele será de competência unificada entre estados e municípios, mas sempre pagos ao município e estado de destino da carga. Então, nós vamos mudar completamente o que possuímos hoje. E tem muitas coisas como essa, e o que nos deixa mais inconformados, e por isso que estamos criando tudo aqui, para dar mais voz ainda a essa grande mudança, é que isso impacta diretamente a operação. Então, veja, eu não falei aqui para você de obrigação acessória ou de contabilidade. Eu falei para você do que vai mudar no dia a dia do transportador, Flávio. Exatamente. E não tem outra saída, é se preparar. Né? Não tem outra saída. Não adianta ficar na negação, não adianta ficar na lamentação. O que tem é que ter preparo. Né? Então, quanto menos você quer se preocupar com isso, mais você vai ter que ter estrutura de pessoas capacitadas dentro do seu time e, obviamente, consultoria especializada, como é o caso da Rumo, né, que é a que a gente indica, para poder te acompanhar nisso aí. Se não, você vai ter que, sim, parar de fazer o que você faz e aprender, estudar, ficar antenado, cobrar do seu contador. E você está disposto a isso? Você tem certeza que é isso que você quer fazer para o seu negócio? Será que você, enquanto empresário do transporte, não é mais útil com a visão, com a estratégia, com a gestão de times, do que você ter que virar um especialista de última hora em performance fiscal?
Fica aí a pergunta para você, né? Você é livre para fazer o que você quiser com as suas 24 horas. Você pode cair a partir de agora numa imersão e virar aí um especialista em performance fiscal, trabalhando 24 horas por dia nisso, ou você pode continuar sendo um empresário do transporte, mirando em nível de serviço, em eficiência, em financeiro, e ter pessoas que vão te ajudar a passar por esse momento de tamanho desafio. Bem, Flávio. E para finalizarmos, o que o empresário e o líder do transporte, que serão a grande audiência aqui do nosso podcast, pode esperar da FB Consult e do Flávio para os próximos anos? Não sei se você pode dar um spoiler para nós aqui, o que vocês estão vendo para futuro, enquanto negócio mesmo, o que vocês vão conseguir estar ou seguindo, apoiando, ou vão passar a apoiar também esses transportadores aí nesse momento tão difícil. Olha, eu digo o seguinte, depois que a gente tem o que comer todo dia, né, a gente pode realmente se concentrar, se preocupar no sucesso do nosso cliente, né? Enquanto você não tem o que comer, realmente você está pensando em ganhar dinheiro para dar de comer à sua família, né? Como nós, felizmente, as nossas empresas, a gente já superou esse desafio aí de pagar as contas simplesmente, né? A gente quer se colocar à disposição do empresário do transporte, do executivo do transporte, para ser uma solução 360 graus para todos os problemas que ele tem, né? E, obviamente, que ser a solução para todos os problemas do transportador não quer dizer que nós vamos sozinho resolver todos os problemas do transportador. E é por isso que a FB Consult tem montado um ecossistema, né? Então, se vocês podem ver aqui no meu uniforme, tem várias empresas que apoiam o nosso trabalho, que são nossos braços em itens que nós não somos especialistas. Tá? Nós somos especialistas em operação, nós somos especialistas em logística, nós somos especialistas em custo, nós somos especialistas em financeiro, nós não somos especialistas em tecnologia, nós não somos especialistas na parte fiscal, nós não somos especialistas em meios de pagamento, né? Nós não somos especialistas em CRM para transportador, então nós precisamos ter dentro do nosso ecossistema empresas que a gente confie, que comunguem dos mesmos princípios e valores que a gente e que a gente já tenha validado a competência delas para que a gente possa associar o nosso nome. E, felizmente, esse é o caso da Rumo Brasil, né? A gente sabe que tem muito picareta no mercado, né, vendendo soluções que vão gerar um problema gravíssimo para o transportador depois com o fisco, né? Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande. A gente é bombardeado todos os dias com ligações, com SMS, com WhatsApp, com e-mail marketing, desses bando de picaretas que tem aí. É claro que também tem empresas sérias, né? Mas, infelizmente, eu diria que a maioria, na melhor das hipóteses, é incompetente, para não dizer que a maioria tem má fé, né? Você tem os de má fé e você tem os incompetentes. E você tem a minoria de competentes e empresas sérias. Então, muito cuidado com quem você vai se acompanhar, né? Faça uma pesquisa, converse com os clientes dessa empresa, olhe os históricos, olhe a carreira dos executivos que fazem parte dessas empresas, né? Vejam qual a experiência que ele tem. É um momento muito importante de você escolher um parceiro certo e checar as referências deles, né? Não pegue empresas generalistas, não vá atrás de uma empresa que faz performance fiscal em posto de gasolina, em padaria, em farmácia. Não faça isso. O mercado de transporte ele precisa de especialistas em todas as suas áreas. Quanto mais você se cercar de pessoas do bem e competentes, mais você tende a prosperar na sua transportadora. Eu acho que eu não preciso nem fazer o meu jabá agora, né, Flávio? Você? Eu acho que não. Eu acho que não precisa, porque, sem falsa modéstia, eu considero a FB Consult como, né, a empresa especializada no segmento de transportes, né, mais relevante do Brasil. A gente
foi considerado já por 2 organizações a maior empresa de consultoria operacional da América Latina recentemente. E eu acho que a gente tem autoridade e propriedade para dizer que a Rumo Brasil é a empresa que a gente confia, né? E que o transportador deveria olhar com muito carinho, porque eu acho que vocês são competentes tecnicamente e vocês têm a prova social de estarem ao lado dos maiores empresas de transporte do Brasil. Então, será possível que os maiores, né, os mais rentáveis são ignorantes, né, teriam escolhido errado a empresa? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o nosso senso crítico, mas a gente precisa olhar o resultado. Você não é o que a sua mãe acha que você é, nem a sua esposa, nem os seus filhos. Você é o seu resultado. Então, olhe para o resultado de quem você está contratando e veja, né? Porque a internet ela pode ser uma bênção ou uma maldição. Tem muita gente usando mídias sociais para vender, para falar coisas que não aplicam na sua empresa, né? Então, quando alguém falar alguma coisa na internet, você tem que checar o que esta pessoa fez e faz no seu dia a dia. Quem ele ajuda? Quais os problemas eles já resolveram? E eu acho que em relação a Rumo é muito simples de checar isso aí. Obrigado, Flávio. Foi muito bom o nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Um baita desafio falar de um tema tão espinhoso, né, ainda desconhecido por muitos, mas eu tenho certeza que com o apoio de vocês e de outros apoiadores que também estão genuinamente preocupados com o segmento, nós conseguiremos sim passar por tudo isso e não deixar que o Brasil pare. O TRC na Reforma está buscando incessantemente todas as informações para passar para você, empresário do transporte, liderança, para que você esteja informado de tudo e saia um passo à frente de todos aqueles que vão deixar para a última hora. Eu tenho certeza que todos os empresários que olharem para a reforma tributária como um divisor de águas, que aprenderem com ela, serão melhores e mais competitivos no mercado. Flávio, muito obrigado por ter estado conosco. Nos vemos muito em breve. O evento de Campinas já se aproxima e conte sempre comigo e com a Rumo Brasil em todos os projetos de vocês. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui para tentar sensibilizar você, empresário do transporte, né? Não faça isso com a sua empresa. Deus te deu essa bênção de ter essa empresa, você tem abraçado ela com competência, com dedicação. Entenda que você não é especialista em tudo dela, que você precisa de pessoas, que você precisa de consultores, que você precisa de gestores. Rafael, eu estou encantado com essa iniciativa de vocês. Conte comigo, com as nossas redes sociais, @FlávioFBConsult, para divulgação do TRC na Reforma, para captação de novos parceiros que possam nos ajudar nessa voz, né, de levar informação para o empresário do transporte, porque você, embarcador, você, fornecedor do transporte, se você não se engajar com a gente aqui, nós todos pagaremos essa conta e essa conta será perversa. Muito obrigado, Flávio. Nos vemos em breve. Valeu.